Boa noite a todos, muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber, a gente fala sempre que é amigo, mas é amigo mesmo, tem jeito, né? O nosso amigo Manu, lá de Araraquara. Muito bem-vindo, Manu e a Rê estão aqui. Antes vou dar uns recadinhos. Nós estamos com a campanha da Festa das Crianças na Alegria, é o 5º ano, que vai ser realizada na Escola de Iná, lá na Cidade Nova. Vai ser das 10 ao meio-dia. A gente está necessitando de vocês para conseguir realizar. Todo ano a gente doa cerca de 800, 700, 800 brinquedos, né? E recebemos lá na festa em torno de 1.200 pessoas. Então a gente serve refrigerante, cachorro-quente, algodão doce, pipoca. Aí a gente tem piscina de bolinha, pula-pula, pintura de rosto para as crianças, enfim. Mas tudo isso tem um custo, né? E a gente gostaria muito de contar com a colaboração de vocês. Brinquedos novos ou usados, em bom estado, a gente recebe, se precisar nós vamos buscar, molho, pão, a gente precisa de tudo. Já agradeço já a colaboração de vocês, tá? Quem quiser ver os outros anos, na página tem as festas dos outros anos, as pessoas, quantas crianças foram beneficiadas com a festa. E também quem quiser ir lá conhecer o projeto, participar, ser voluntário, nós estamos aqui de braços abertos. É só deixar recadinho na página ou no WhatsApp ou mesmo no nosso Face pessoal. Queria também falar um pouquinho desse pessoal de Araraquara que vem, que chama Casa de Fraternidade Chico Xavier. O trabalho que eles fazem, eu gostaria que vocês visitassem a página deles. O trabalho que eles fazem é fantástico. Só o nome já Casa de Fraternidade já diz tudo, né? É um lugar realmente de muita fraternidade, de muita caridade. Eles têm projeto de cesta básica, evangelização, visita às pessoas necessitadas. Mas me ajuda aí, Manu. Então, tem aula de circo. Depois eles falam que eu esqueci, tem o bazar, enfim, mas eles têm uma quantidade bem grande de pessoas que eles ajudam. Crianças que vão lá, tem almoço, né? Vocês oferecem alimentação, enfim. Eles ganharam um terreno da prefeitura e estão construindo uma sede para eles. Até hoje era alugada, uma sede que ficou pequena para tanto trabalho, para tanta gente beneficiada, graças a Deus, né? Muita gente, nós já fomos lá várias vezes. É uma casa muito de bênçãos mesmo. E depois a gente passa, tem a vaquinha eletrônica que dá para ajudar. Depois, se o Manu quiser passar alguma conta que a gente possa ajudar, a gente pode também deixar disponível para quem gostar de fazer doação em dinheiro. O trabalho deles é fantástico, fantástico. Tem a camiseta que eles também vendem, vão estar no EAC lá em Matão, agora sábado e domingo, num evento que vai ter. Depois eles passam o site, ou vocês entram em contato pelo Facebook, tem várias camisetas que são todas revertidas o lucro para essa entidade. Estão precisando sim, cada valor que entra é um tijolinho a mais para as paredes, numa comunidade que necessita de ajuda, tá ok? Então, visitem a página Casa de Fraternidade Chico Xavier de Araraquara. Trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então eu convido a todos para fazer uma oração. O Manu vem hoje com um tema quase que facinho para todo mundo, né? Ninguém tem isso, desafio diário. Então vamos fazer uma oração. Todos nós, convido também a quem está assistindo, aos nossos amigos da internet, as que estão aqui. Eu peço que a espiritualidade maior que está conosco nesse instante, agradecendo a Deus nosso Pai pelo dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos,
a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão, aquele que nos ampara, nos protege, a espiritualidade amiga. Eu peço, Senhor, que abençoe este local, abençoe essas pessoas que estão neste ambiente, abençoe as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E peço para a espiritualidade amiga que intua o nosso irmão Manu para uma palestra que a gente consiga realmente entender o Evangelho de Cristo e principalmente colocá-lo em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Manu, muito bem-vindo. Se eu esqueci de alguma coisa... Não. Você fala. Tá. Não, sim? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Para nós é uma imensa alegria estar aqui em Pederneiras novamente, ao lado de corações tão bondosos e amigos e que nos recebem tão bem. Já peço desculpas da última vez que nós tínhamos marcado e infelizmente não tinha dado para comparecer, mas estamos aqui hoje com muita alegria para falar a respeito do nosso mestre, que tanto nos ensina. E peço a Ele, a espiritualidade da casa, que nos oriente nessa noite e que nós possamos sair daqui mais reflexivos, mais entendidos sobre a nossa situação de seres encarnados. Diante da pergunta que o Alexandre nos fez essa semana a respeito do tema, nós tínhamos falado a respeito da reforma íntima. E a reforma íntima é o assunto, a base de toda evolução. Só que esse detalhe deve ser percebido 24 horas por dia. Geralmente percebemos essa reforma íntima no outro, que o outro tem que fazer, diante das nossas exigências, que muitas vezes não está correta. Por que eu digo que não está correta? Por que nós exigimos do outro? Por que os nossos olhares e nossas críticas só endereçamos ao outro? Quando, na verdade, o olhar crítico, desapaixonado, tem que ser para nós mesmos. E isso 24 horas. Acordado ou no sono. Porque ser espírita, ser cristão, passa por isso. Porque como que eu me direciono a uma casa espírita, uma igreja, enfim, a qualquer determinação religiosa, se eu não presto atenção no meu coração? Esta é a base. Então, diante dessa nossa vivência, que se desdobra até hoje, a nossa evolução que nos coloca num centro espírita, a par da verdade, qual verdade eu estou levando até agora? Quais são os pontos que eu não quero me desfazer para continuar sendo o mesmo? Porque dizem que a reforma íntima é muito difícil. Eu não gosto de olhar por esse lado. Eu gosto de colocar a minha vida em análise, as minhas atitudes, como convida Santo Agostinho na questão 919, quando Kardec questiona a respeito de como a gente tem que driblar o mal ou vencer o mal, e os espíritos respondem com uma resposta muito curta: conhece-te a ti mesmo.
E esse conhece-te a ti mesmo está conosco há mais de 2.500 anos. Mesmo em contato com essa frase, nós não nos aprofundamos. E acredito que a hora é agora de nós fazermos essa imersão dentro de nós. Não mais do outro. O outro tem seus problemas, assim como nós. O outro tem a sua felicidade, assim como nós. Mas nós não podemos nos direcionar ao próximo querendo que ele faça aquilo que eu quero. Então temos que entender. Porque quem estuda é quem está aqui hoje. É quem está na internet. Quem está em algum centro espírita. Quem não está estudando, não pode ser exigido nada. Eu posso exigir algum conhecimento de publicidade da Ana? Não, ela não fez publicidade. Então esse conhecimento vai ser exigido de mim. E assim como todos nós. Eu estudo o amor, a fraternidade, que é o Evangelho do Cristo. Então vai ser exigido de nós. Mas para isso nós temos que nos desfazer de algumas coisas. Ou melhor, reinterpretar. Porque ainda assim lutamos pelo que achamos certo. E que não é certo. Muitas vezes. Nos justificamos numa certeza transitória. Apenas para que a gente consiga tentar nos iludir. Mas temporário. Se hoje estamos a par do Espiritismo, é porque podemos. Podemos, a espiritualidade confia e o principal, Jesus confia em cada um de nós. No capítulo 7, no livro Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo, tem o capítulo A Carne é Fraca. E Kardec discorre: a responsabilidade moral pelos atos da vida é, pois, total. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Estas responsabilidades devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual de cada um de nós. Ou seja, nós estamos estudando. Nós estamos em contato com o Espiritismo. Quanto mais esclarecido ele for, menos é desculpável. Porque com a inteligência e o senso moral, nascem as noções de bem e de mal, do justo e do injusto. Vejam que nessa passagem não está se referindo ao espírita. Ele está se referindo àquele que se desenvolve intelectualmente, que consegue discernir entre bem e mal, justo e injusto. É desse que vai ser exigido. E todos nós já sabemos. Só que nós temos que ampliar esse bem. Não mais só pensar no meu bem-estar. Ainda mais quando o meu bem-estar estiver em detrimento do outro. Que eu tiver que passar por cima do outro. Que eu tiver que fazer qualquer coisa negativa ao próximo. Porque hoje nós já sabemos exatamente como agir. Porque esse desafio, como nós dissemos, é o tempo todo. 24 horas. E é isso que nós temos que entender. Porque aí passa-se pelo processo de transformação. Passamos a vibrar em uma outra esfera. Nos conectamos mais com a espiritualidade amiga. E aí fica mais fácil. Porque não adianta nada eu ser o mesmo e vir aqui. Porque eu estarei de corpo presente. Porque se nós estivermos aqui hoje, reunidos, agora, com o pensamento lá em casa, com o pensamento na janta, com o pensamento do que eu vou fazer depois daqui, é lá onde eu estou. E o corpo aqui não representa nada.
Porque estamos falando de sentimentos, comunicações do coração. Se o meu coração está na causa, consigo receber as intuições, o abraço, o carinho dos espíritos amigos. Agora, se eu não estou com o pensamento, com o coração aqui, é lá onde meu pensamento está, que eu estou. Então nós já sabemos disso. Já sabemos que temos que praticar o bem. Já sabemos o que é justo. Por que ainda não fazer? Por que esperar? Nas minhas teorias, diante do estudo que nós realizamos nas quartas-feiras, na Casa de Fraternidade, a cada dia que passa fica mais claro que é porque a gente não tem vontade. Que é porque as coisas de Deus, de Jesus, elas ficam em um outro plano. Primeiro, o meu interesse pessoal. Segundo, se der tempo, o centro. Se der. Se não chover, porque uma chuvinha tira muita gente também. O frio tira muita gente também. Se der, faço alguma coisa. E nós estamos em uma fase que nós precisamos aproveitar cada segundo, cada momento. Jesus diz, narrado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 30, Jesus diz o seguinte: não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso está em João capítulo 17, versículo 15. E Emmanuel discorre: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. Muitas conversas no grupo de estudo também, nas divagações, nós pensamos ou questionamos: para onde será que eu vou quando desencarnarmos? Quando eu desencarnar? Isso é fácil de a gente saber. O que eu estou fazendo agora para ser melhor? Muitos de nós frequentamos um centro espírita apenas na curiosidade de saber sobre os espíritos, sobre o que fulano disse, sobre tal manifestação, reunião de desobsessão. Muitos espíritas se mantêm nessa forma. Esquecem-se do Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecem-se da fraternidade. Fora da caridade não há salvação. E é para isso que nós temos que voltar. É para isso que nós temos que voltar. Temos que ter o entendimento do coração. Aquele que abraça, aquele que afaga, aquele que entende. Porque estamos no mundo. Paulo vai nos dizer: tudo me é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quiser aqui. Mas ele completa: mas nem tudo me convém. Então hoje, a par dessa doutrina, a par dessa verdade do que nós assumimos, algumas coisas nós já deixamos de fazer. Se tivesse jogo na terça-feira, que eu não sei se tem jogo de futebol, mas se tivesse jogo na terça, nós já teríamos abrido mão do jogo. Como nós abrimos mão de alguma coisa na nossa vida para estarmos aqui hoje. Acordamos, prevemos o nosso dia na medida do possível e falamos: à noite vou estar no Amigos do Bem. Caso aconteça alguma coisa, não iremos, alguma coisa grave, porque nós já estamos decididos. Isso entrou numa lista de prioridade, numa ordem. Por que as outras coisas não? Por que falar do próximo, falar mal do outro não entra nessa lista? Por quê? Porque esse é um desafio. Nós achamos que tudo isso é natural e não é. Isso é um mau condicionamento. Então muitas coisas nós consideramos normais hoje. Mas não é natural.
Não é natural nós passarmos do lado de algum amigo, de algum encarnado, vamos colocar dessa forma, e não endereçar boa noite, bom dia. Isso não é normal. É acharmos que uma pessoa é estranha. Ah, um estranho me parou na rua. Como assim estranho? Não estamos rezando o Pai Nosso todo dia? É pai de quem? Pai meu, da meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha família? Não. Vejam que quem cruza o nosso lado é irmão. É meu irmão. Que passa por alegrias e dificuldades, assim como nós. Mas já que nós estamos estudando, já conseguimos diferenciar o bem e o mal, o justo e o injusto, e escolher. Quantas oportunidades não nos são oferecidas diariamente? E só não escolhemos porque não temos vontade. Estamos direcionados para outra coisa. Agora o que precisamos fazer é focar na vida que segue. Focar lá na frente, como Paulo de Tarso. Focar no objetivo. O que nós estamos fazendo hoje é o contrário, focando nos detalhes. Focando as nossas ações, as nossas forças como espíritos em poucas coisas. Em desavenças, em egoísmo, em vaidade. E aí passamos o dia falando mal do outro. Passamos o dia achando que na vida somos injustiçados. Porque fico no meu mundo, fico no meu prisma e esqueço que assim como eu, os outros vivem. Mas eu tenho entendimento e de mim é mais exigido. Então a minha infelicidade sou eu quem causo, porque eu já entendi como funciona. E eu, como um cristão mensageiro, não mais na multidão, e sim um discípulo do Cristo, devo agir como um. Devo entender e devo praticar. É claro que teremos altos e baixos na nossa caminhada, mas temos o Evangelho, temos o centro espírita para nos ajudar. E Emmanuel continua: orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é do mundo, mas sim das criaturas que os habitam. Podemos trocar de residência, porém a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. A mudança é quase nada. Se desencarnarmos hoje, continuaremos o mesmo. Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Mas, como conhecemos, teremos o peso na consciência de poder ter feito, porque eu sabia. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que perdoar. Eu sabia que eu tinha que seguir ali. Mas o que o impediu? O orgulho é um impedimento passageiro. Daqui a pouco você vai ter que passar por cima dele. Não é mais fácil nós que estamos aqui entendendo facilitar esse processo? Porque como estamos esperando essa reforma íntima? Como estamos esperando, ou quais armas estamos utilizando para enfrentar esses desafios? Muitos de nós nos direcionamos aos centros, igrejas, em determinadas religiões, para que os espíritos se manifestem e lutem a vida nossa por nós. Queremos um milagre. Mas hoje nós já sabemos que essa mudança psíquica, mudança física, depende de um coração que entende que é isso que nós estamos fazendo. Então eu quero uma cura física, cure o coração. Porque o corpo físico nada mais é do que um exteriorizador de sentimentos.
Porque no plano espiritual atuamos com o pensamento. Estamos aqui pensando, desejando, querendo. Mas a pergunta é, o quê? Querendo como espíritos imortais, divinos, ou como seres egoístas, vaidosos? Vejam que o conhecimento está aqui para nós. E esse embate, quem tem que lutar somos cada um de nós. Porque a ferramenta é o Evangelho, Livro dos Espíritos. Então, com o meu raciocínio, diante do que eu fui, do que eu sou e do que eu quero ser, eu escolho. Se ainda eu não estou escolhendo as coisas de Deus, é porque não me interessa. Porque ainda assim prefiro fazer outras coisas. Porque não é nos exigido nada. Não é nos exigido dinheiro. Para abraçar precisa de dinheiro? Não precisa. Doar 10 minutos do seu tempo? Não precisa. Precisa ser médium? Não precisa. Para preparar uma sopa? Não precisa ser médium. Não precisa de nada. Apenas estar disposto. Para ajudar na festa das crianças? Apenas estar disposto. Mas não sei fazer nada? Mas nem foi. Que mania é essa de achar que não sabe fazer nada? Vamos se dispor ao trabalho. Todos nós temos qualidades. E assim nós vamos modificando aonde nós estamos inseridos. Kardec, na questão 921, ele questiona os espíritos. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Essa questão ela já chama atenção no início. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Quem é a humanidade? Na nossa visão ainda restrita, é o outro. É o governante que eu elegi. É o representante do centro. É fulano, ciclano. E eu? Porque a humanidade é formada de seres humanos, individualidades. Nós. Então, para que a humanidade esteja transformada, eu preciso me transformar. Onde eu estou? No planeta Terra, no Brasil, em Pederneiras. Qual que é o bairro aqui? Altos do Alvorada. Então olha o que a espiritualidade tem que fazer para colocar você ali. Com seu pai, com sua mãe. Esperar esse pessoal se reencontrar. Para poder todos juntos ali viverem e resgatarem. Mas uns com mais entendimento e outros com menos. E a gente às vezes quer modificar o outro pelo discurso. Isso não vai acontecer. Só vamos impactar o próximo, se é que queremos isso, com as atitudes. Porque o primeiro impactado tem que ser eu. Sempre nós. A mudança é íntima. Através do exemplo se multiplica. Chico Xavier, como nós sempre falamos, nunca fez uma pré-eleição. A não ser essas entrevistas, pinga-fogo. E hoje a casa, lá em Araraquara, leva o nome dele. Porque ele amou. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que um dia nós vamos fazer. E que nós estamos fugindo. Não estamos falando para ser Chico Xavier, porque não seremos. Não seremos Divaldo. Não seremos Caibar. Não seremos nenhum desses espíritos. Porque nós somos o que somos. E o que eu sou?
Quais são as nossas potencialidades? Todos se conhecem? Todos sabem o que são capazes de fazer? Acredito que não. Nem eu, talvez saiba. Porque nós não nos predispomos ao trabalho no amor. Não estamos falando do trabalho que nós temos que cumprir na vida material de 8 horas, de 6 horas, enfim, independente da jornada. Estamos falando de um trabalho contínuo, sem interrupção, aonde eu estiver. Porque se estamos aprendendo aqui hoje, estaremos lá fora, estaremos em Pederneiras espalhados. Quando Jesus precisar da gente, Ele vai chamar quem? Qual que é o seu nome? Elton? Ó, eu sei que o Elton está no bairro X. Vou falar pro fulano ir lá. E aí a situação se configura para que ele realmente exercite uma posição cristã. E o que ele faz? Não estou falando que você vai fazer coisa errada, longe de mim. Mas o que nós faremos? Dependendo da nossa atitude, nós saberemos se nós estamos agindo ou não de acordo com o Evangelho. Porque aí sim é ser o espírita, não aqui dentro. Porque aqui está muito fácil, nós estamos aqui cobertos pelo verniz social, nos cumprimentamos, sorrimos, nos abraçamos. Mas e lá fora? Que lá onde exige realmente. É aí que nós temos que estar. Não cortamos os assuntos, mas isso é que eu falo. Que aqui dentro, às vezes, está dentro de uma igreja, está se cumprimentando, está se abraçando e lá fora. Exatamente. Ele passa até picando o outro e não dá uma Deus. Não Então, fala um bom dia, não fala boa tarde. É porque nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo a mensagem. Porque a transformação é isso. Não é fazer grandes obras. É fazer ali, ó, as coisas mínimas. Os detalhes que fazem a diferença. Quando eu falei a outra hora a respeito dos detalhes, nós devemos prestar atenção nessas coisas mínimas. O que nós não devemos fazer é, em uma discussão, em algum desentendimento, focar a nossa vida meio-dia, um dia, 3 dias, uma semana. Porque, querendo ou não, isso é um detalhe. Que para você que é um espírito imortal, não é nada. Porque eu estou focado ali na frente. Veja que a humildade passa pelo reconhecimento. Somos filhos de Deus. Mas estamos agindo como se fôssemos filhos do ciclano. O meu pai, por exemplo, age como se fosse um filho do Birajara. Como se não houvesse uma continuidade. E nós sabemos que há essa continuidade. E como você muito bem colocou, pequenas coisas. Bom dia, tudo bem. Receba uma ofensa, não logo retribuo, mas penso, talvez ele não esteja num bom dia. E vamos seguindo. Porque Jesus diz o seguinte também no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 31. Pois se nem podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se eu não consigo falar um bom dia, por que eu estou interessado no nosso lar? Um exemplo. Se eu não consigo respeitar o próximo, o que me interessa saber dos mundos celestiais? Se para lá eu não vou dessa maneira. É isso que nós temos que fazer. Nós espíritas, nós estamos falando de pessoas que não leem, que não estudam o espiritismo. Então precisamos fazer o caminho de volta. O caminho do trabalho. Não podemos ficar muitos estudiosos só em livros. Porque se estamos só estudando, só lendo, não estamos entendendo qual que é a proposta. Se eu estou passando 1, 2 anos debruçado em estudo espírita e não estou num trabalho social, se eu não estou dentro de casa sendo uma pessoa melhor, eu não estou entendendo. Claro que cada um tem o seu momento. Mas se estamos a par do intelecto, se estamos a par de saber o que é bom, mal, justo e injusto, peraí.
O que vale, o que eu tenho que fazer agora é um trabalho para poder aí realmente seguir o caminho correto. Descer do meu pedestal e seguir com Cristo. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens com falsa superioridade e zombam das tarefas humildes como se não fossem imprescindíveis ao êxito do trabalho de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras do simples alfabeto. Para nós estarmos aqui hoje, em Pederneiras, em Araraquara, no planeta Terra, não podemos esquecer quem nos colocou aqui. É claro que se passaram inúmeras vidas. Não lembramos muitas vezes, na maioria das vezes, ou nunca, dos nossos pais, das nossas mães, de outras oportunidades. Mas temos que ter aqui a gratidão, porque nos ensinaram. Nós somos a união de muitos corações. Como ainda há espíritos no plano espiritual que querem o nosso bem, que trabalham e que investiram em nós. E que lá, diante da beleza, ao contato com as energias positivas, prometemos. Falamos que ia fazer. Chegamos aqui, nos encaixamos naquela parte ou naquele grupo que fala que não consegue. Então a questão que nós temos que nos colocar hoje, diante do dia a dia, quais são as atitudes efetivamente positivas no sentido do Evangelho eu estou tendo? Diante dessa análise, nós saberemos, por exemplo, quem são os nossos amigos espirituais. Outro dia eu fui lá em casa falando com a minha mãe, ela falou assim, nossa, vai lá no centro e pergunta se tem algum espírito aqui. Eu falei, mãe, tá cheio de espírito aqui. Tá cheio de espírito reclamão. Tá cheio de espírito aqui no qual você dá vazão diante dos seus comentários que você faz o dia todo. Reclama, fala mal. Nós somos o que nós sentimos. Se sentimos, atraímos. Se não pensamos em coisas boas, se não sentimos, ou trabalhamos, ou nos esforçamos para ser melhores, não adianta eu vir apenas no centro e achar que os espíritos vão fazer as coisas por mim. O merecimento de cada um de nós passa pelo nosso esforço. Pouco a pouco. Minuto a minuto. Hora a hora. Então nós vamos sair daqui, logo depois da preleção. Não podemos falar do trânsito. Acredito que Pederneiras não tem um trânsito tão grande assim, tem? Não, só perguntando. Porque outro dia eu fui num lugar, perguntei se tinha Uber e falaram que não tinha, então eu já não falo mais nada. Tem Uber? Então, não podemos chegar em casa e brigar com a pessoa que está lá e que não veio no centro. Porque eu estudo e eu sei o meu papel diante da sociedade. Porque temos que trabalhar com um planejamento do Cristo. Muitas vezes afoitos, nós queremos, diante de uma palavra ou diante de uma atitude, querer que uma pessoa mude 20, 30, 100, 300 anos de um padrão repetitivo. Outro dia, conversando também com uma amiga, ela estava relatando que estava cansada a respeito de algumas coisas no planeta, no Brasil, das mudanças que não aconteciam, até de um amigo dela que cometeu suicídio pensando que o que ele estava fazendo não era efetivo e não via nenhuma mudança. Mas o mais importante e o que nos tranquiliza é que nós estamos participando
de uma transformação que não nos corresponde a datar. Porque nós demoramos também. E não é porque nós estamos aqui que estamos fazendo alguma coisa. Quem tem que dizer isso somos nós, diante da nossa análise, diante do nosso dia. Conseguir não responder? Ótimo. Superado. Próxima fase, próxima prova. E assim até o final. Porque aí vamos lutando dia a dia. E sobre a luta, sobre os desafios, Paulo tem uma mensagem. Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 148. Bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Há combate e o bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis. Usamos astúcias, criamos estratégias. E por vezes saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos de qualidade inferior que nos deprimem a alma. Das lutas que passam e que eu escolho, quais lutas compensam? Porque Paulo nos diz que é a luta íntima. Dispomos-nos a lutar contra nós mesmos, contra as nossas viciações, contra as nossas vicissitudes. Como fazemos isso? Com o conhecimento, com a nova proposta, assestando baterias de vigilância, o tempo inteiro, vigiando e orando. Muitos pensarão, nossa, mas eu vou passar o dia inteiro fazendo Pai Nosso. Não é bem por aí. Cumprimentar o próximo, um bom dia, não revidar é orar. Porque você está trabalhando efetivamente na causa do Cristo ou na sua melhoria íntima. Isso é oração. Precisamos mais desse amor, mais desse carinho. Às vezes nos entreolhamos, nos abraçamos e já dissemos o que tinha que dizer. No abraço já se reconhece. Algumas coisas não precisam de palavras. E ainda mais se tratando do plano sutil, que é o plano espiritual. Desses amigos que nos envolvem de energia. Às vezes endereçamos palavras, apenas palavras, sem o sentimento. E é isso que nós precisamos começar a entender. Que a mudança é íntima. Que a comunicação que eu estabeleço, o como eu vou identificar as energias que se passam conosco, comigo, é íntimo. Estamos aqui para conversar e aprender. Mas de quem se é e de quem quer ser melhor, só nós analisaremos. Porque todos nós sabemos quais são os pontos que nós devemos modificar. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o
conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Vejam o que é trabalhar para o Cristo. Nós queremos os louros do plano espiritual de Jesus ou os louros da terra? Porque se quisermos os louros da terra, já estamos tendo. Se quisermos os aplausos, já estamos tendo, estamos trabalhando para isso. A proposta aqui é diferente. Vamos ter que passar sim pelo nosso ego. Vamos ter que trabalhar a vaidade. Vamos ter que trabalhar o egoísmo, uma hora ou outra. Mas a mensagem que fica é que a gente pode fazer agora. Tem espíritas que dizem que vão deixar para uma próxima. Eu não quero ser esse. A oportunidade aqui é única de trabalho. Então, vamos aos poucos, identificando em nós, não no outro. Porque muitas vezes ainda nesse processo de modificação, a gente mira o outro, as necessidades dos outros. Um exemplo, não quero cair aqui em discussões, né? Cada um faz o que quer. Eu começo por aí. A Ana parou de comer carne. E eu vendo isso, eu falo, nossa, mas eu não consigo. Mas não é para eu parar de comer carne. É uma luta dela. Eu não posso mais lutar a luta de cada um. Então eu vou analisar dentro do meu íntimo e sei que agora é a hora de parar de falar mal do outro. Essa é a minha luta. Conseguir, vou me analisar de novo, vou ter alguma atitude, vai me dar o peso na consciência, é ali que eu mexo. Porque muitas vezes nós nos deparamos com essa reforma íntima, um monte de coisa para fazer, e diante de tanta coisa para modificar, não modificar nada porque pensando que não vai conseguir. Esquecemos do mínimo. Então, a proposta que fica para nós hoje é, antes de deitar, fazer uma análise durante o dia, como convida Santo Agostinho novamente. Vamos nos conhecer? Vamos. Qual que é a receita? 919A. Antes de deitar, fazia uma análise e via se alguém teria motivo de mim se queixar. Se teria feito alguma coisa contra Deus, contra o próximo e contra mim mesmo. E foi aí que eu cheguei a me conhecer. Então hoje, antes de deitar, qual que é a proposta nossa? Para nós que estamos aqui, para o público da internet. Analisar. Enderecei e falei mal do Elton. Elton, né? Identifiquei ali. Proposta do dia seguinte. Não mais falar mal de ninguém. Fui grosso. Identifiquei, vou lá e peço desculpas. Vejam que é simples assim. Os próximos passos, todos nós saberemos. Mas nós precisamos, como bons praticantes do Espiritismo, iniciar. E se já iniciamos, continuar. Eu agradeço o carinho de todos, a atenção nesses 53 minutos que se passaram. Para mim foi muito agradável e espero que todos nós saímos daqui reflexivos e vendo as possibilidades que nós temos em nossas mãos. Não? O Alexandre marca outra vez, vocês marcam outras vezes, eu volto. Ah, que bom, que bom. Eu espero que... Hã? Não entendi o que ele falou. Ah, não? Eu agradeço ao carinho da internet, também de todos os nossos amigos. E esperamos nessa alegria, levar essa alegria para todos aqueles que nos pedem ajuda. Talvez não diretamente. E muitos vão recorrer ao nosso coração pedindo ajuda numa atitude rude, em algum comentário maldoso. Mas nós, que temos um pouco mais do conhecimento, que nós possamos fazer diferente. Porque estamos falando de energia. Energia para energia. E não vamos nos preocupar quando que vai ser.
quando que a nossa atitude vai brotar no coração do outro, porque não depende de nós. Depende do Pai, depende do Cristo, e nós estamos aqui como simples ferramentas e que nós possamos ser bem utilizadas. Muito obrigado a todos. Manu, fala um número de 1 a 8. 7. Ah, é o Arthur. É do Arthur. Vem cá buscar, Arthur. Vem cá buscar seu livro pra você, pra todo mundo te conhecer. Peraí, deixa eu pegar seu livro. Esse é o Arthur. Eu sou o Arthur. Eu sou o Arthur. Pra você levar lá pra casa pra mamãe, né? É. Um beijo. O Arthur é o nosso novo trabalhador da casa. Toda semana ele tá aqui. Ele assiste palestra e falou que, você viu? Passou rapidíssimo a sua. Obrigada, viu, Arthur? Vai lá, por favor. Ele ajuda a gente a carregar as coisas pro bazar. Ele é um amor, esse menino. Então vamos... a casa tá numa vibração tão boa de paz. Como continuar nessa união de coração, como o Manu falou. De nós aqui. A espiritualidade conosco. De todos nós que estamos aqui. Eu peço agora que se acomodem confortavelmente em seus lugares. As pessoas que estão nos assistindo também. As pessoas que nos pediram oração. As que nos pediram em particular oração. As pessoas que estão no grupo que pediram por pessoas doentes. As que não sabemos que estão necessitadas, nessa união de paz, nessa união de coração e de amor, nós aqui presentes e aos nossos amigos que estão nos assistindo, entremos em sintonia com Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Primeiro agradecemos, Senhor, por essas bênçãos em forma de palavras, que nos mostra o caminho onde Jesus nos dá o exemplo da mudança diária e que o Manu nos trouxe hoje de uma forma tão simples, de uma forma fácil, mas bem incisiva. Que nós consigamos reter esses ensinamentos em nosso coração e colocá-los em prática, um pouco por dia, sabendo que Jesus não nos abandona. Quando damos um passo até Jesus, Ele dá 1000 até nosso encontro. Só depende da gente. E nessa união, eu peço aos espíritos maiores, a Jesus, os espíritos que nos auxiliam no trabalho desta casa, que entremos em sintonia com eles e que nesse lugar Jesus faça cair pétalas de paz, de amor, não só nesse ambiente, mas no ambiente de todos que estão nos assistindo. Jesus, nosso Mestre, Jesus, o médico dos médicos, pedimos, fluidifique nossa água que aqui está e a água de nossos irmãos que estão em casa, que ofereça aos nossos irmãos doentes, os nossos irmãos com depressão, aos familiares que perderam alguém querido, aos pais que perderam seus filhos, filhos que tiveram perdas também
doídas, como perder um pai, uma mãe, amigos que perderam entes queridos, as pessoas que passam por doenças, que são provações. Que Jesus coloque nessa água o remédio necessário para que todos recebam, mas não só para o corpo físico, mas para o espírito. Para o corpo físico que se restabeleça células, que dê energia. Para o espírito, a tolerância, a sabedoria, a paz e a fé em Deus. Sabendo que Deus não castiga, não desampara, que Deus espera de nós, sempre nos espera de braços abertos, e que Jesus, nosso Mestre, está conosco para nos ajudar a nos guiar até o Pai. Senhor, agradecidos que somos pelas bênçãos recebidas nesse instante, peço que o Senhor, conhecedor de todos aqui, levem bênçãos às pessoas que estão necessitadas pelo pensamento de cada um, aos lares dessas pessoas, que o Senhor Jesus percorra esses lares, deixando muita luz e muita paz, aos lares de todos que estão aqui e aos lares de todos que nos assistem. Agradecidos, Senhor, que somos pelas bênçãos recebidas, damos então por encerrada o trabalho dessa noite. Vou só ler o texto que o Alexandre sempre deixa, que é referente à palestra, né? O texto de hoje é palavras. Quantas vezes ao longo da vida observamos as bênçãos e os estragos causados por uma palavra? Palavra ao vento leva, diz o provérbio popular. Mas nem sempre é assim. Há palavras que dificilmente conseguimos esquecer. Muitas vezes as palavras transmitem a gratidão de que está plena nossa alma. Então, elas tomam forma de doces expressões. Em outras ocasiões, elas servem para demonstrar o desgosto que nutrimos. Tornam-se amargas como fel. Há momentos em que as palavras são encorajadoras, leves e repletas de luz. São a manifestação da amizade e do amor. Em outros momentos, elas são como ácido, agridem os que a ouvem. São tristes e dolorosas. Nesse instante, são as condutoras do desencanto e da infelicidade. Sobre a natureza das palavras, há uma reflexão a fazer. Elas são a expressão daquilo que carregamos na alma. Foi o próprio Jesus quem advertiu: os lábios falam daquilo que está cheio o coração. Que grande verdade! As palavras apenas traduzem o que ocorre dentro de nós. Se acalentamos mágoa, desejo de vingança, revolta, ódio e dor, nossos lábios se abrirão para deixar sair uma torrente de palavras rudes. E quem nos ouvir entenderá que trazemos o coração obscurecido por sentimentos doentios. Haverá inclusive quem passe a nos evitar, a fim de não ter contato com essa descarga de mau humor ou de depressão. Por outro lado, se nos expressamos mediante palavras de engrandecimento, bem-estar, alegria e paz, nossa boca se tornará instrumento de esperança e da fraternidade. E quem nos ouvir deduzirá que trazemos a alma clara, iluminada por sentimentos saudáveis. Haverá até quem nos procure para ter contato com a torrente de otimismo e serenidade que deixamos escapar dos lábios. É bem verdade que passamos a maior parte do tempo alternando entre momentos risonhos e os de raiva ou tristeza. Por isso,
o nosso desafio diário é tornar cada vez mais frequente o estado de ânimo felizes. Nossa tarefa é nos educar para que nossos lábios sejam instrumentos do bem que habita em nós. É essencial moderar a língua, medir as palavras, pensar antes de falar. Melhor ainda, é imprescindível educar os sentimentos, disciplinar a mente, ser firme no combate ao desejo por reclamações, fofocas e comentários ferinos. Somos espíritos imortais, responsáveis pelos impactos de nossas palavras, pensamentos e atitudes. Responderemos a Deus e à nossa consciência por todas as palavras ferinas que dirigimos aos outros. Sim, pois as palavras têm força e podem causar tremendos impactos sobre a vida alheia. Que este impacto seja então positivo. Que cada uma de nossas palavras seja de estímulo, amizade, fraternidade, pacificação. Mesmo quando discordamos, sejamos moderados, prudentes e bondosos. Não esqueçamos, sempre há um sabor para pôr nas palavras, a doçura do mel ou o amargo do fel. A escolha é inteiramente de cada um. Boa noite, muito obrigada.